livro do profeta Jonas. O problema é achar Jonas, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Roncava, né? O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se acalmou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: eu me desespero. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3.
a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor então lhes respondeu: você tem alguma razão para essa sua fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Sentou de camarote, esperando Deus destruir. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, devia ser careca, né? E livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que texto! Que texto! Senhor, te louvamos, Pai, por essa leitura de um livro, da Tua Palavra. Hoje é o dia da Bíblia, Pai, comemorado pelos homens. É claro, Senhor, que todos os dias deve ser o dia da Bíblia, a qual devemos guardar, não na estante, mas no nosso coração, Pai. Ajuda-nos a devorar esse livro, dia após dia. Perdoa toda a nossa negligência. Perdoa, Senhor, todas as vezes que priorizamos outras coisas em vez da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos aí até o fim nesse estudo do livro de Jonas. Fala com cada um, Pai. Aqueles que não puderem estar em algum culto em que essa mensagem for pregada, que o Senhor venha tocar no coração para que eles ouçam depois essa mensagem, para que não percam nada do que será ministrado aqui para a Tua glória, Pai. Fala conosco, eu te peço, no nome bendito do Teu Filho, Jesus.
Amém, queridos? Que bom. Já leram hoje a porção da Bíblia, né? Mas não fuja não. 2. Irmão, Jonas é com certeza um dos personagens mais conhecidos e ao mesmo tempo mais intrigantes de toda a Bíblia. Conhecido. Se pergunta a qualquer ímpio quem foi Jonas, eles vão lembrar logo que ele foi engolido por um peixe. Todos sabem disso. E acabamos de ler a sua história, né? Vimos como ele inicialmente desobedeceu ao chamado de Deus, foi engolido por um grande peixe. Vimos também o sucesso que ele teve em Nínive, depois de pregar, né, uma mensagem de condenação. Não falou sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a compaixão de Deus, ele falou só sobre juízo. Profeta pauleira, não trouxe nada positivo, só negativo, como Deus mandou. Ele pregou uma mensagem com muita má vontade, né? E todos se converteram, porque ele estava ali totalmente contrariado em estar pregando. E só pregou porque depois do que ele passou, aquele turbilhão na barriga de um peixe, não foi nada agradável, Deus deu a ele mais uma oportunidade, ele foi. Ele anunciou que em 40 dias Nínive seria destruída, e o povo temeu, tremeu, creu, se arrependeu, e Deus mudou a história daquele povo. Toda uma cidade, diz o texto, se converteu, queridos, com a pregação de Jonas. Toda uma cidade. No entanto, Jonas ficou triste com seu sucesso, né? Com certeza ele foi o único pregador da história humana, que ficou triste ao ver pessoas convertidas, porque todo pregador prega com o objetivo de ver mudança de vida, conversão, salvação, transformação, mas em vez de ficar contente, ele ficou triste. Em vez de celebrar, ele chorou. Jonas fez todo o possível para que sua missão fracassasse, né? Ele tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório, um sermão medíocre. Porém, qual foi o resultado? Sucesso absoluto. Imagina, você pregar um sermão de condenação aqui em Maricá e todos se converterem. A gente fala muito do amor de Deus, do amor, tenta equilibrar, e há tanta dureza. Então só a unção de Deus, né? Não foi em si a palavra de Jonas, mas a unção através ou por trás daquela palavra ministrada por Jonas. A maioria dos pregadores, como eu disse, trabalha arduamente para ter bons resultados. Ora, jejua, prepara a mensagem com bastante cuidado, depende de Deus para falar ao povo. A maioria, né, age assim. No entanto, Jonas trabalhou duramente, não para ter bons resultados, mas ele teve sucesso, apesar da sua atitude. Mais à frente, né, estaremos estudando o motivo da frustração de Jonas em ver a conversão dos ninivitas e tentar entender o porquê da sua desobediência. Por que ele fugiu para Tarsis? Se dentro de um contexto geral, né? Resumindo o livro, poderíamos dizer que no capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus. No capítulo 2, Jonas está orando na barriga de um grande peixe. No capítulo 3, Jonas está pregando a palavra de Deus em Nínive. E no capítulo 4, Jonas está frustrado e ao mesmo tempo aprendendo profundas lições com Deus. E vamos ver isso ao longo das mensagens. E eu quero adentrar, queridos, no texto que lemos, mais especificamente nos versos 1 e 2 apenas, fazendo algumas considerações sobre Jonas. Isso é interessante, tá? Só vou ficar no versículo 1 e 2. Primeiro, Jonas foi um personagem de carne e osso, tá? Isso é bom frisar. Um personagem de carne e osso, um ser real. O versículo 1 diz que foi com Jonas, filho de Amitai, que Deus falou. Dá nomes. Seu nome, Jonas, significa pomba, símbolo da paz. Jonas é pomba, símbolo da paz. Só que Jonas estava em guerra com os homens e com Deus.
Ele viveu no reinado de Jeroboão II, por volta de 782 a 740 a.C. Detalhe, Jonas não foi um personagem lendário, mitológico, mas um personagem real, de carne e osso, né? Até o século XIX, os judeus, cristãos, de modo geral, todos concordavam que Jonas era um personagem real e que o livro era autêntico. Até o século XIX. Mas depois vieram os teólogos liberais, que se engasgaram com um peixe, né? Os teólogos liberais que se engasgaram com um peixe. Interessante é que o grande peixe engoliu Jonas, mas foram os teólogos que se engasgaram com esse peixe. A problemática é: poderia um ser humano ficar dentro de um peixe por 3 dias e sair vivo? Esse é o problema. Para quem não crê em milagre, tudo é difícil, tudo é impossível. Mas nós vamos ver ao longo da mensagem que a questão de Jonas ser engolido por um peixe e sair vivo tem até relatos históricos, fora de Jonas, que comprovam esse fato. Então, os teólogos liberais dizem que Jonas não existiu como um personagem real. Para eles, Jonas foi apenas uma novela religiosa com o propósito de ensinar lições morais e espirituais, mas sem qualquer traço de historicidade. Um teólogo liberal, queridos, é um estudioso da Bíblia que não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a sua consciência. Ele fala o que quer, ensina o que quer, não tem a quem prestar contas. Se você for aí pelo YouTube, você vai ver muitos doidinhos desse. Não tem pastor, colocou a mão sobre a própria cabeça e se auto-intitula profeta, mestre, doutor. Então, a teologia liberal, ela está devastando a igreja de modo geral. Europa, Estados Unidos, as igrejas, porque a problemática da teologia liberal é que começa do púlpito. Quando um pastor ele é liberal, ele começa a colocar na cabeça do povo dúvidas acerca da Bíblia. Isso aí não é inspirado, não. Lembra aquele rapaz que tinha uma Bíblia bem fininha? Aí ele fala: por que está fininha? Porque cada vez que o pastor fala que isso não serve para hoje, ele arranca uma folha. E estava assim, ó. E tem pastor assim, queridos, usados pelo diabo para descredibilizar a palavra de Deus. Então, esse é o teólogo liberal, tá? Ou modernista atual. Então, esses teólogos negam a veracidade do personagem Jonas e a veracidade do livro de Jonas, do total, porque eles não creem em milagres. Já viu aquele cidadão que é tipo Tomé? Só creio, só acredito se eu ver. Então, muitas vezes, por não ver, acaba desacreditando. Eu não creio em milagres. E Jonas ter ficado 3 dias na barriga de um grande peixe e sair vivo é um milagre. É um milagre. Vamos ver que há provas que pessoas ficaram, mas dentro de um contexto, quando se fala de oxigênio e outras situações dentro da barriga de um peixe, houve uma intervenção de Deus, e nós não temos como negar isso. Só que a Bíblia é um livro de milagres. É ou não é? Amém. A Bíblia é um livro de milagres. A nossa vida é um milagre. Amém. Por si só, a Bíblia é um milagre. Escrita por 40 autores, contém uma só mensagem de redenção para a humanidade. A Bíblia em si é um milagre. Agora, o livro inteiro de Jonas está cheio de milagres. E não apenas o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter sobrevivido. Não é só esse fato. São vários os milagres nesse livro que acabamos de ler. Vários. Por exemplo, foi Deus que enviou uma tempestade atrás de Jonas no mar Mediterrâneo. A Bíblia diz que foi Deus que mandou. Isso é um milagre. Outro detalhe. Foi Deus que fez com que a sorte caísse em Jonas e descobrissem que ele era a causa da tempestade. Foi Deus que mexeu os dadinhos ali. Eu não sei se era dado que eles jogaram, o que foi. E por azar de Jonas, a sorte caiu nele. Foi Deus que fez isso. Mais um detalhe. Foi Deus que acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. Ou seja, eles queriam saber o que a gente faz para poder acalmar a tempestade. Jonas falou: me joga no mar que vai a tempestade acabar. E ele foi jogado e o mar acalmou. E os marinheiros temeram, tremeram, oraram, fizeram votos a Deus. Mais um milagre.
foi Deus quem falou com o peixe também para vomitar Jonas em terra seca. Outro milagre. E mais, queridos, foi Deus quem preservou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mais um milagre. Foi Deus quem deu ordem ao peixe para vomitar Jonas na praia. Mais um milagre. Foi Deus quem produziu o arrependimento no povo ninivita. E ao mesmo tempo lhes ofereceu graça e misericórdia. Foi Deus. Ele é o autor. Na verdade, Deus é o personagem principal do livro. Não é nem Jonas e nem um grande peixe, mas o Senhor Deus. E mais, queridos, foi Deus quem fez brotar uma planta para fazer sombra e alento ao profeta rabugento. E foi Deus quem fez a planta secar e morrer. Ou seja, Deus fez ela crescer, dar sombra para Jonas e depois enviou um verme que matou a planta, para trazer uma lição profunda para esse profeta. Irmãos, se tirarmos os milagres da Bíblia e da nossa vida, ela deixa de ser a palavra de Deus, e nós deixamos de ser servos de Deus. Sem milagres, filho, não existe. Eu sempre falo, no mundo que nós vivemos, rodeados de bactérias, doenças infecciosas, e estarmos vivos aqui, é um milagre. É um milagre. Então, se tirarmos os milagres da Bíblia, ela deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser um livro de ficção científica. Histórias para boi dormir. Até porque milagre não se explica. Se crê, se vive. Não tem como explicar um milagre. Por exemplo, como explicar o fato de um morto de 4 dias, como Lázaro, ressuscitar? Você tem como explicar? Como? Eu nunca vi, nem quero ver uma pessoa morta depois de 4 dias. Imagine o estado que ela fica. Imagine o fedor. Tudo se decompondo. O cérebro já não tem mais nada. Está tudo derretido. Tudo já saindo água pelo ouvido, pelos olhos. Imagine um milagre desse. E não é só na Bíblia. Há casos na história de pessoas, depois de 3 dias mortas, foram ressuscitadas. Eu vou pegar esse relato e depois trago. Vou ver se eu boto no grupo da igreja. Já tinha formigas passando pelo corpo de uma menina na África ou Índia. E Deus a ressuscitou. Como explicar Jesus e Pedro andando sobre as águas? Ah, Jesus sim, Jesus é Deus. E Pedro? Ele andou, afundou depois, mas ele andou sobre as águas. Ele viu o milagre. Você explica pela lei da física? Não dá, queridos. Não dá. Milagre não se explica. Como explicar um ferro flutuar na época de Eliseu? Foram arrancar uma árvore para fazer uma obra, caiu o ferro na água e era emprestado, e o profeta falou: meu Deus, é emprestado. Aí vai, um milagre acontece, o ferro flutua. Explica. Dorme com esse nó. Como explicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? O pão era grande? O peixinho era tubarão? Como explicar um cego voltar a enxergar ou um coxo voltar a andar? Meu irmão, não dá. Como explicar a declaração lá de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmão, Deus criou tudo do nada. Nada existia e tudo veio existir pela palavra de Deus. Você tem como explicar? Eu não. Eu prefiro continuar crendo na santa palavra de Deus, até porque eu já vi milagres na minha vida que eu não tenho como explicar. E eu repito, esses dias eu estava passando na rua e vi um rapaz todo manchado de vitiligo, dos pés à cabeça, e tinha umas partezinhas ainda que estavam na cor original. E Deus falou comigo: se não fosse o meu milagre na tua vida, você ia estar assim. Porque eu tive vitiligo. Biana é prova. Ainda tem algumas partes no corpo que ainda está ali como uma testemunha ocular de que eu te curei. Não completamente, mas deixei algumas partezinhas. Milagre, que como? Se for pela medicina, for um dermatologista, meu irmão, você vai tomar remédio, não tem cura, não tem. E vamos embora, carro passou na minha cabeça e assim por diante. Irmãos,
nada pode ser explicado, humanamente falando. É milagre, nós não temos que explicar. Se cremos no Deus da Bíblia, nada é impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso que do nada fez tudo surgir. Ele pode fazer o que quiser, pois é onipotente. Por isso eu não tenho problema com Jonas na barriga de um grande peixe. Não tenho. Com o tamanho da cidade de Nínive, que muitos questionam também. Não tem como ter 3 dias, quase 100 quilômetros de uma cidade. Não tem problema quanto isso. Agora, o que a Bíblia diz sobre Jonas? No Antigo Testamento, queridos, Jonas é citado apenas em 2 Reis 14, 25. E no próprio livro que leva o seu nome. É só essas duas referências. O livro de Jonas e 2 Reis 14, 25. Que eu vou estar lendo. 2 Reis 14, 25 diz que Jeroboão I restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer. Então, 3 fatos desse versículo interessantes. Primeiro, Jonas aqui é citado como um profeta. Nessa época, ele havia profetizado a expansão do território de Israel. E se cumpriu essa profecia na íntegra durante o reinado de Jeroboão II. Sendo assim, Jonas se tornou, com certeza, um homem muito respeitado como profeta do Senhor. Jonas foi boca de Deus. E como boca de Deus, a palavra de Deus se cumpriu na sua boca. E ele deve ter sido muito respeitado nesse contexto. Segundo, Jonas tinha um pai que se chamava Amitai, cujo nome significa minha verdade. Então, Amitai significa minha verdade. O que nos dá a entender que Jonas foi criado bebendo o leite da palavra de Deus, por meio de seu pai Amitai. Uma tradição, inclusive, afirma que o pai de Jonas estava entre os 7.000 que não se dobraram a Baal no período de Elias e do rei Acabe. Um dos 7.000 seria o pai de Jonas. Terceiro, Jonas morava em Gat-Efer, ou seja, na Galileia. Ele era galileu. Jonas era galileu e contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Isso mostra, queridos, que ele não foi uma lenda, não foi um mito, não foi uma história com E, mas um personagem real de carne e osso. E quando vamos para o Novo Testamento, ele é citado pelo nosso Senhor no Evangelho. Lá em Mateus 12, 38 a 42, diz assim, então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, mestre, gostaríamos de ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul, rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui alguém maior do que Salomão. Portanto, queridos, guarde isso. Para Jesus, Jonas foi um personagem real, assim como Salomão e a rainha de Sabá. Jesus mencionou os 3 dias de Jonas no ventre da baleia para anunciar de maneira bem profética sua experiência entre a crucificação e a ressurreição. Ou seja, Jesus considerou Jonas um personagem histórico e apontou para ele como um tipo da sua própria morte, sepultamento e ressurreição. E mais, Jesus considerava o arrependimento dos ninivitas como também um fato histórico.
e não como algo figurativo ou simbólico. Jesus falou: olha, eles se arrependeram, e vocês precisam se arrepender também. Enfim, para se negar que Jonas tenha sido um personagem real, é preciso também negar a existência de Jesus, a existência de Salomão, a existência dos ninivitas, da rainha de Sabá. Sendo assim, queridos, é impossível negar a historicidade de Jonas e, ao mesmo tempo, afirmar a credibilidade na pessoa de Jesus. É impossível negar um sem negar o outro. E o que Jesus fala está na ordem do absoluto. Para nós aqui, eu creio que todos, não há problema nenhum em crer que Jonas foi um personagem real, de carne e osso. Não há. Mas no meio acadêmico, de alguns doidos que andam por aí, isso é complicado. Eles negam com a cara deslavada verdades absolutas ou absolutas da palavra de Deus. Em segundo lugar, Jonas ouviu a voz de Deus. É isso que está aí? Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas ouviu a palavra de Deus. Esse versículo que lemos, versículo 1, não diz como Deus falou com Jonas, diz, mas diz que falou, e eu creio que falou, e ponto final. Não sabemos em detalhes como que Jonas ouviu essa voz. O texto não diz. Diz que ele era um profeta, mas não diz como essa voz veio a ele. Não sabemos se um outro profeta foi usado por Deus para declarar assim diz o Senhor. Alguém levantou, assim diz o Senhor, vá para Nínive e prega contra aquela cidade. Não sabemos. Não sabemos se ele ouviu uma voz audível vinda do céu, uma voz bem, forte. Jonas, vá para Nínive. Ele ouviu aquela voz audível. Não sabemos. Não sabemos se ele ouviu uma voz mansa e tranquila lá dentro do seu coração, como aquela voz do filme de ontem, não sei quem viu. Lembra? Os dois ouviram a voz, dê carona. Ali eu não sei se foi uma voz audível, parece que foi audível, mas talvez podia ser no coração. Não sabemos se foi assim que Jonas, fiz um spoiler do filme, né? Não dá para atrapalhar o filme não, né? Veja, meu irmão, veja. Eu não sou de chorar não, mas no cantinho ali, sem Biana ver, eu estava derramando algumas lágrimas ali no momento do filme. Mas Deus fala, né? Deus falou com os dois. Um obedeceu, o outro não. Um não obedeceu por causa da mulher. Ele era o cabeça, só que ela era o pescoço, né? Ela que dirigia ele ali. Então não sabemos se Jonas teve um sonho revelador. Deus falou com ele num sonho: Jonas, vai à cidade de Nínive. Ou uma visão. Não sabemos. Irmãos, Deus tem muitas maneiras de falar com o homem. Amém? Pouco tempo eu preguei sobre a poderosa voz de Deus. Com o faraó do Egito, Deus falou por meio de sonhos. Com José, marido de Maria, Deus falou e sempre falou através de sonhos. Com o apóstolo Paulo, falou por meio de profetas, sonhos, visões, revelações. Tinha muitas maneiras de falar com o apóstolo Paulo. Ou seja, Deus tem inúmeras maneiras de falar comigo e com você também. Deus não é engessado. Ele fala. Sua voz é poderosa. O texto sagrado, então, não diz como Deus falou com o profeta, mas o fato é que Deus falou e o profeta ouviu. Ele tinha plena consciência de que estava ouvindo a voz de Deus. E não era uma voz que ele queria ouvir. Às vezes tem isso, né? Você ouve a voz de Deus, mas não é o que você queria ouvir. Porque ouvir uma ordem para ir aos ninivitas era algo duro de se obedecer. Mas ele ouviu a palavra de Deus de maneira clara e objetiva e precisava simplesmente transmiti-la aos homens pelas quais Deus o mandou falar. Amados, Jonas era apenas o canal da mensagem. Ele teria que simplesmente anunciar a mensagem que ouviu com fidelidade. Até porque o profeta, ele não cria a mensagem, não inventa a mensagem, ele transmite a mensagem que ouviu, e ouviu de Deus. Nós que pregamos a palavra, todos aqui que têm a oportunidade de estar
constantemente pregando a palavra aqui do púlpito ou na salinha, né? Também precisamos transmitir a palavra de Deus com fidelidade, assim como ela chegou a nós, na palavra de Deus, que é a maneira principal de Deus falar conosco. Temos que ser servos da mensagem e não a fonte da mensagem. Temos que ser como aquele carteiro que entrega a encomenda e vai embora. A parte de Jonas era essa: vai lá, prega a mensagem, filho. Você não tem que esperar resultado. A tua parte, tua missão é pregar. E assim foi com Jonas. Ele recebeu de Deus uma palavra clara, objetiva e pertinente. E a mensagem dizia o quê? Vai a Nínive e prega contra ela. Portanto, Jonas foi um homem a quem Deus falava e, mais do que falar, revelava a sua vontade. Jonas conhecia a voz de Deus. Ele era sensível à voz de Deus. Amados, Deus pode falar conosco também por meio de um profeta. Pode falar conosco por meio de um sonho, de uma visão, ou até por meio de anjos. Mas essa mensagem, a qual Deus fala hoje em dia, não pode ser interpretada como inspirada no mesmo nível das Escrituras. Amém? Deus mandou você fazer algo. Não é a palavra de Deus no sentido pleno de inspiração. Pode ser questionada no sentido de: eu vou passar aquilo que eu ouço com a palavra de Deus. E eu explico. Se você sonhar, por exemplo, um dia, ou até o final do ano, que Jesus vai voltar 31 de março de 2024, não dê crédito a esse sonho. Por quê? Porque ele contradiz a palavra de Deus, que nos proíbe de marcar datas. Pastor, mas o sonho foi tão real. Irmão, independente, contradiz a Bíblia, e você vai passar para frente essa informação, você vai ser taxado como falso profeta. E o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Vai chegar 31 de março, Jesus não vai voltar, e você ou vai ter que inventar uma nova revelação, ou vai ter que se desculpar com a cara grande. Se um profeta disser para você na rua que não é a vontade de Deus que você continue casado com a sua esposa ou com o seu esposo, não dê crédito a essa palavra, a essa voz. Deus odeia o divórcio. Pastor, mas o profeta se levantou e falou: essa não é mais a tua, larga ela e vai para outra. Irmão, tem gente que faz isso, usa o assim diz o Senhor para criar problema dentro de um casamento. Pessoas usadas por demônios, e a pessoa, ela dá crédito a tudo que ouve e não examina a fonte com a palavra, e daqui a pouco está aí separando mesmo da mulher, casa com outro, vai viver no adultério e vai para o inferno. Se um anjo aparecer para você por meio de uma visão e lhe disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela simplesmente contém a palavra de Deus, não dê crédito. É a voz do capiroto, é a voz do diabo, queridos. A Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E não simplesmente um livro que contenha a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque dentro do meio também da teologia liberal, eles usam esse argumento. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então eles se acham os donos da verdade e eles vão destrinchar o que é e o que não é. Não, isso aqui não é a palavra de Deus. Não, isso aqui é. Irmão, eu sou Deus para declarar o que é e não. Toda a palavra é a palavra de Deus. E mais, se você ver o céu se abrindo e descendo nele um anjo de luz, trazendo para você um outro evangelho, olha, você vai trazer uma nova verdade, uma nova revelação. O evangelho vai ser restaurado por tua pessoa. Meu irmão, repreenda esse anjo aí. Manda ele voltar para o lugar de onde ele saiu, para os quintos do inferno. O evangelho está aqui. Não temos que pregar um outro evangelho. Glória ao teu nome, Jesus. E mais,
se você ouvir uma voz audível, vindo do céu, lhe dizendo que Deus ama a todos. Quem concorda que Deus ama a todos? Amém. E eu concordo, não precisa ficar com medo não. Deus ama a todos. Porém, ama a todos os seres humanos e, consequentemente, você está ouvindo a voz do céu, audível. Consequentemente, todos irão para o céu, sem arrependimento de pecados, sem mudança de vida. Fuja dessa voz, pois é a voz do diabo para te levar ao engano e à heresia. Vai pegar parte da verdade. Realmente Deus ama a todos. Deus amou o mundo. Mas lê João 3,16 até o final, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliás, um pastor norte-americano, já citei essa ilustração, não é uma ilustração, é um fato real. Na década de 90, ouviu essa voz demoníaca. Ele era um pastor que pregava semanalmente para mais de 6.000 pessoas. Era um pastor respeitado no meio pentecostal. Nome dele, pastor Carlton Pearson, está vivo ainda. Depois pega o nome lá, bota lá Carlton Pearson, você vai ver no YouTube algumas mensagens heréticas dele. Em 1992 ele entrou num conflito de fé ao ver os refugiados do Quênia morrendo aos milhares de forma brutal. Estava sentado na sua casa confortavelmente, aí viu a reportagem, milhares de pessoas morrendo de forma brutal, e ele começou a pensar naquelas pessoas que estavam morrendo, mas morrendo sem Cristo. Começou a se questionar e pensar no que estava acontecendo com a alma daqueles refugiados. Foi num momento de grande angústia que esse pastor disse ter ouvido uma voz lhe dizendo que nenhuma daquelas pessoas estava indo para o inferno. Todas estavam salvas. A voz lhe dizia também que Deus é amor e que no céu tem lugar para todos, independente de sua fé, independente se arrependem ou não. Ele disse que ouviu essa voz. Jonas ouviu a voz de Deus, amém, queridos? Amém. Mas esse homem que disse que ouviu essa outra voz. Sendo assim, esse pastor chegou à conclusão de que o amor de Deus é tão grande que ele não iria condenar ninguém à perdição. Por Deus ser amor, dizia ele, e ouviu isso, por Deus ser amor, todos seriam salvos, independente se creram em Jesus ou não, se arrependeram de seus pecados ou não, se receberam a Jesus como Senhor e Salvador ou não, se tiveram suas vidas transformadas ou não. Ou seja, aquele pastor ouviu a voz do diabo, acreditou que a voz fosse de Deus e passou a pregar o universalismo. O que é o universalismo? Doutrina diabólica que ensina que no final de tudo todos serão salvos, até o diabo. Isso ensina o universalismo. Não estou inventando. Põe no Google lá o que é universalismo. E tem pastores de renome que creem nisso, chamando Jesus de mentiroso, chamando a Bíblia de mentirosa, quando diz que Satanás e seus demônios e todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida vai ser lançado num lago de fogo. Resultado, queridos, a igreja que ele pastoreou, com mais de 6.000 pessoas, entrou em colapso. Muitos foram levantados para o confrontar, dizer que ele estava pregando heresia, mas ele não aceitou. E agora ele é pastor de uma igreja inclusiva, de meia dúzia de gatos pingados. Amados, temos que passar todos os nossos sonhos, visões, revelações pelo crivo da palavra de Deus. Amém. A Bíblia tem a fonte final e não aquilo que ouvimos ou que alguém se levanta para falar conosco. Aquele pastor não passou pelo filtro da palavra, a voz que disse ter ouvido. E conhecia a Bíblia, gente. Isso que é o mais espantoso. Um pastor, quando é um leigo que às vezes se confunde com alguma coisa que ouviu, mas um pastor de renome que conhecia a Bíblia, era professor de seminário. Então, não leve ao pé da letra o sobrenatural. Às vezes acontece sobrenatural. José Smith viu um anjo aparecer para ele. Ele diz, e fundou uma seita. Pastor, mas foi sobrenatural, foi algo assim. Irmão, se entra em contradição com a Bíblia, repreende.
Portanto, a principal maneira de falar com o seu povo não é por meio de sonhos, visões, revelações, profecias. A principal maneira é através da palavra de Deus. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém. E o Filho é a palavra é o Filho. Aleluia. E ponto final. Glória a Deus. Terceiro lugar para concluir. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Veja versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas teria que levar aquele povo uma mensagem de condenação e juízo. Grande responsabilidade. O pecado daquela cidade, muitas vezes, não só daquela, mas das cidades de modo geral, muitas vezes passa aí desapercebido pelos observadores humanos, mas não pelo Rei dos Reis. Não, jamais passa desapercebido pelos olhos do Senhor aquilo que o homem faz na terra. Deus não é um velhinho, barbudinho, idoso no seu trono que não está nem enxergando mais nada. Não, querido, não é esse o Deus da Bíblia. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Por isso o pecado da cidade deve ser confrontado. Não podemos nos calar. O que é pecado é pecado. Irmãos, Deus está nos céus, amém? Em um local muito elevado, mas sabe exatamente o que está acontecendo na terra, que é o estrado de seus pés. Ele habita em um alto e sublime trono, mas não fecha os olhos para o que acontece aqui na terra. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele habita num santo lugar, mas sabe o que acontece nessa terra contaminada de pecado e devassidão. O Senhor não podia mais tolerar a iniquidade daquela grande cidade. Eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Grandes, não poucos, grandes. E a destruição de Nínive era iminente. Ou seja, o balde de Deus já havia transbordado. A paciência já estava no limite. E nós temos que ter cuidado com isso. Não sabemos quando será a última gota do balde de Deus para se transbordar. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, mas não podemos abusar da bondade e nem da longanimidade de Deus. A sentença já estava decretada e o juízo já estava a caminho. E a ordem de Deus a Jonas foi: clama contra ela. É o contrário do que se faz hoje, né? Você é menina dos olhos de Deus. Você é florzinha de Jesus. Você é o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. Assim, tipo mensagens que é verdade por um lado, mas não se há um confronto por outro. Só pega parte de uma verdade, é perigoso, queridos. Irmãos, os ninivitas eram grandes pecadores diante do Senhor. Seus pecados não foram descritos aqui no livro, mas a cidade era conhecida como culto à fertilidade. E era conhecida também por sua crueldade com as vítimas de guerra. Eles eram cruéis. E Jonas conhecia um pouco dessa crueldade deles. Por exemplo, a crueldade assíria era histórica. Todos os povos da antiguidade detestavam as práticas desumanas desse exército. Eu vou relatar alguns. Seus métodos de tratar os vencidos na guerra incluíam decepar as mãos, furar os olhos e empanar as pessoas. Vou desenhar o que é empanar. Eles colocavam a madeira no chão fincada com a ponta e cravavam a pessoa sentada ali e ficava ali, morrendo. A cidade capturada era totalmente destruída. Meninos e meninas eram queimados vivos. Homens eram esfolados vivos. Os olhos eram vazados. Mãos, pés, orelhas e narizes eram arrancados com facão. Mulheres e crianças eram levadas cativas. E como não se bastasse, algumas das vítimas eram presas. Um torturador enfiava a mão na boca da pessoa e arrancava a língua
na raiz. Em outro lugar, estacas eram pregadas no solo, e nelas os pulsos da vítima eram presas com cordas. Seus tornozelos também eram presos, e o homem ficava esticado, incapaz de mover um só músculo. O executor se aplicava então a sua tarefa. Qual era? Começava no lugar costumeiro, a faca afiada fazia incisão, e a pele era levantada centímetro por centímetro, até que o homem fosse esfolado vivo. Depois, essas peles eram esticadas nos muros da cidade. Era para esse povo que Jonas iria pregar. Era para eles que Jonas ia levar uma mensagem de condenação. Ele não ia falar assim: Jesus chama, olha, Deus é amor. Não. Em 40 dias vocês vão ser destruídos. Sem dúvida alguma. Eles eram os nazistas alemães daqueles dias. Além de tudo, Nínive era uma cidade inimiga mortal do povo de Israel. Portanto, seria esse o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ir, queridos. Quem gostaria? Era como pedir a um israelense que levasse uma palavra de Deus para o grupo terrorista Hamas. Vai lá, meu servo. Leva a mensagem para eles: vocês estão aí fazendo o que talvez vocês vão tudo para o inferno, hein? Ou um americano pregar para Nicolás Maduro. Imagina a cena. Era a mesma coisa também que pedir a um iraquiano para entregar uma mensagem de Deus para John Biden. Ou pedir a um palestino crente anunciar o evangelho para um judeu ortodoxo. Portanto, queridos, essa era uma missão singular, perigosa, inédita para Jonas. E para tal tarefa, Jonas não estava nem um pouco disposto a cumprir. Era demais. Demais. Ele não estava disposto para tal missão. Essa era uma missão para Jonas impossível. Para Deus não. Por isso o Senhor lhe diz: dispõe-te. Dispõe-te e vá à cidade de Nínive. Amados, sem disposição não podemos nem nos levantar para ir ao trabalho secular. Quanto mais para fazer missões. Sem disposição não pregamos o evangelho. Sem disposição não contribuímos com missões. Sem disposição não levantamos da cama, nem para ir à igreja adorar a Deus e aprender a sua palavra. Disposição precisamos ter. O interessante é que Jonas até se dispôs, mas não para obedecer à voz de Deus, e sim para fugir da vontade do Senhor. Realmente, essa era uma tarefa que Jonas não queria cumprir, e preferiu fugir para bem longe, como veremos na próxima mensagem. Se fosse você o convocado para tal missão, você iria?